Fiel, tem estreia do Corinthians quinta-feira na Libertadores com o novo técnico anunciado, Fernando Diniz, que já fez o primeiro treino nessa manhã de terça-feira. Neto e o pessoal dos donos da bola analisaram os números do treinador, comentaram sobre o anúncio oficial do novo técnico do Coringão. Tem informações diretamente lá do CT que teve protesto hoje, cobrança pesada em cima dos jogadores. E Neto deu papo que se Fernando Diniz não ligar o alerta, ele não dura muitos dias no Corinthians. Se inscreva aí no canal, nos ajude a alcançar os 40 mil inscritos que vai ter sorteio aqui de uma camisa do Coringão. Deixa aquele like de sempre que ajuda a gente demais. Eu sou o Luan, bora pro vídeo. Tá aqui, Fernando Diniz, ó. Tá aqui, você não aguenta 20 jogos do Corinthians. Se você fizer isso aqui, ó. O problema todo. Agora, se... O problema todo, cara. Qual seria? Que você tem que mudar a mentalidade. Por que você me interrompeu? Tá louco? Olha lá. Tá doente, velho? Não, você tá achando que você já é o quê aqui? Não tô achando nada. Eu só tô dizendo que o grande problema do Corinthians hoje é você que mudar a mentalidade dos jogadores. Porque os jogadores... Eu vou mudar a sua mentalidade. Quer continuar trabalhando aqui, Souza? Quero. Então você fica quieto. Tô brincando. Eu sei disso. Então é você mudar a mentalidade do jogador do corintiano. Porque os jogadores do Corinthians, eles escolhem jogos para poder jogar. Isso. Você pode prestar atenção, os melhores jogos do Corinthians, falei aqui ontem, é Palmeiras, é Flamengo, são jogos grandes. Que... Chapecoense, Curitiba, esses jogos aí... Vocês não quiseram jogar. Por sinal, ninguém quis jogar. Inclusive o seu Memphis Depay. E a culpa é de quem? A culpa também é isso? Da comissão técnica, do auxiliar, do fisiologista. Porque exatamente. Nessa hora, o fisiologista, o cara que é o preparador físico, eles nem aparecem. Porque só cai em cima de quem? Do treinador. Eles ficam tudo escondido. Fica igual o saco quando tá frio. Você sabe disso, né, Veloso? Você não, porque você não tem esse tipo de problema. O Corinthians correu... Você é sacudo, Veloso. O Corinthians correu contra o Flamengo na final da Supercopa. Correu bastante, não correu? Vasco. Agora, contra o Vasco. São jogos pontuais. E a culpa disso vai da comissão técnica, que fica falando, não, eu tô descansando esses jogadores. O outro jogo. Esse jogo aqui, não, pô. Lembra quando a gente falou aqui pro Dorival Júnior? Eu lembro muito bem, Dorival. Pô, você tem 6 pontos para disputar. 3 com a Chapecoense e mais 3 com o Flamengo. Não era melhor você ganhar 3 pontos da Chapecoense e perder o jogo pro Flamengo, por exemplo? Você ganhou 2. Em 6 pontos você ganhou 2. Se você tivesse vencido a Chapecoense, seria diferente. E aí, dá essa margem para esses caras de hoje jogar quando quer. Jogar quando quer. Vai no Palmeiras, irmão. Vê se o cara não joga o Felipe Anderson, que fica 5 jogos sem jogar. Vê se o Giai. Vê se o Fux, né, o zagueiro. Vê se o Murilo quando perde a posição. Vê o Gustavo Gomes. Vê os caras quando eles entram para jogar. Se os caras entram, não entra a Vera. Agora vocês do Corinthians não, porque vocês têm o boss aí, né? Que é o Memphis, né? Que não vai jogar quinta, que não vai jogar domingo e que tá tudo bem. Vocês acham que o Memphis vai jogar 10 jogos até a Copa do Mundo? Não. Óbvio que não. E aí vocês pagam o pau pra isso. Jogador de futebol, o Zico jogava, irmão. O Zenon jogava, o Djalminha jogava, o Alex jogava, o Marcelinho Carioca jogava contra o Marília Vera e jogava contra o Palmeiras. O Renato, o Careca, meu irmão. O Careca. E você, Fernando Diniz, se você vier com esse papinho furado, olha, porque o futebol é o ser humano. Ser humano é o escambau. Ser humano é o escambau. Cara que ganha 1 milhão por mês, meu irmão. 2 milhões por mês. Eles têm que jogar, têm que correr, têm que fazer o melhor. Se perder, faz parte do processo. Ah, eu quero fazer o cara melhor. Ser humano é o caramba. Ser humano é o caramba. Ou bota pra jogar, ou não vai ser treinador mais. É o que eu penso, Veloso. E os números dele, a gente tá vendo aqui, são números ruins, né? Pra chegar no Corinthians. E outro detalhe do Fernando Diniz é que o goleiro joga muito com o pé. E o Hugo não tem esse perfil. O Hugo não é aquele goleiro de armar um contra-ataque, de sair jogando. O Hugo é goleiro Quantos tem esse perfil? Poucos, mas especificamente o Hugo então, não tem. Então, é isso que ele tem que entender. Tem que entender isso. Não adianta ele querer fazer isso que ele tá falando se o cara não tem condição. Não tem perfil. Pô, tem meia esquerda que não tem condição de ser artilheiro igual eu fui. Tem volante como você foi que não tem condições de lateral. Você tem que ir lá e voltar, tem gente. Então você tem que ir nessa. Tem hora que nossos filhos não tem aquilo que você acha que ele tem que ter.
Tem filho, hoje a maioria dos filhos é tudo cagão. Os filhos tudo cagão. Não aguenta uma pancada, não aguenta um ônibus, não aguenta o metrô, não aguenta uma nota ruim na escola, que é psicólogo, é psiquiatra. Esse filho tudo cagão. Você tá bem, moleque? E aí? Sobrou pro menino. É verdade mesmo, moleque. Não, então, eu acho que o Hugo não tem esse perfil. O Hugo é goleiro de seleção brasileira, é muito bom goleiro, mas esse perfil de trabalhar com essa bola com o pé o tempo todo, o jogo todo, como o time do Denis exige, ele não tem. Ele não tem. Mas nem o Mateuzinho tem. Então, e aí é um Sabe problema. quem tem da defesa? Só tem um. Sabe quem se adaptou bem Mas nesse só tem jogo um. dele? Só o Matheus Bidu que tem habilidade para fazer isso. Nem o Gustavo Henrique tem e nem o Gabriel Paulista. Quem se adaptou bem com esse jogo dele foi o Fábio lá no Fluminense. Muito. Conseguiu E jogar. por sinal tinha que ir para a Copa do Mundo no lugar do Alisson. Conseguiu fazer, conseguiu jogar, conseguiu trabalhar ali. Porque com o isso aqui é como preocupante, exige. ó. Então, Isso aqui é do muitos caramba. gols sofridos. Isso aqui é do caramba. Quase 300 gols, meu irmão. O time dele joga para frente. Ele tem essa virtude maravilhosa, o Fernando Diniz. Mas você tinha que ter tomado aqui 170 só. Se você toma 170 gols aqui, sabe quantos títulos você tinha? 5. Mas título para você é importante. Se eu colocar as suas falas, Fernando Diniz, você não merece estar no Corinthians. Quais falas? Não, título não é importante. Ah, vitória não é importante. Ah, ganhar o jogo não é importante. Mas então o que você está fazendo aí no Corinthians? Nós estamos tudo F. Isso. Então nós estamos o quê? O que a gente precisa ser? Aqui, ó, 170 gols. Se você 170 gols aqui, sabe quanto que ia ser aqui? 70%. Sabe quanto ia ser de títulos? Sabe quanto ia ter de... Então, todos esses números aqui, ó, tá aqui, Fernando Diniz. Se você não tomar gol, meu irmão, se você marcar, se você fizer os caras correr, você pode ter certeza que você vai ser ídolo do Corinthians igual eu. Se não, é 10 jogos só você cai. Não aguenta porrada. Não aguenta porrada. No Corinthians não aguenta porrada, igual no Vasco, no Fluminense. Se a gente não aguenta. O perfil do torcedor, até da característica de jogo do Corinthians, é completamente diferente da característica do Fernando Diniz. Isso. Não é esse time que tem a bola, que vai jogar lá atrás. Não é o Mas time eu acho que já no Vasco, lembra que a gente conversou uma vez aqui, que no Vasco ele já estava tendo uma tendência de entender a marcação? Mas foi mal. Não, mas... Foi mal. Mas no Vasco... Foi mal. Você acha mesmo, Veloso? Foi mal. O Vasco não foi tem, muito mal. Ele foi muito bem no Fluminense. No Vasco ele foi mal. O retrospecto dele no Vasco é ruim. E se ele vier no Corinthians, com o aproveitamento que ele teve no Vasco, a passagem dele vai ser bem mais curta no Corinthians do que no Vasco. O que você pensa em relação a esses números e a visão que você tem em relação ao estilo de jogo dele? E que a gente sabe muito bem, o estilo de jogo, eu respeito demais, assim, o estilo das pessoas. Eu respeito demais o lado político das pessoas. Eu respeito demais aqueles que sentam aqui da onde eu sento aqui. Eu sou o único apresentador aqui da Band que senta ali com o povo ali. Que os caras têm a marmita, as pessoas vêm, esquenta a marmita. Eu sento ali, cara. Eu fico observando os caras e falo, meu Deus do céu, olha só a grandeza dessas pessoas ali. De acordar cedo, fazer a marmita dele, né, e comer porque ele quer economizar ou não, que ele quer comer uma comida da mãe ou dele. Eu respeito tudo isso. Como respeito os caras que tem Ferrari, que tem helicóptero. Eu só não respeito bandido. Vagabundo, ladrão. Pessoas que pegam o dinheiro da saúde. Ladrão é esse tipo de gente que eu não respeito. E não respeito mesmo, em qualquer tipo de situação. Né? Que por sinal a gente já esqueceu do Orelha, a gente já esqueceu do Vorcar aí, de bilhões e bilhões. E isso aqui é só futebol. É só futebol. Não tem que ter morte, não tem que ter nada disso. Mas é o seguinte, então eu não posso também deixar de acreditar no esquema do Abel. Eu gosto, imagina o Abel e o Fernando Diniz junto, como treinador os dois. Ó, você faz marcação e você vai para o ataque. É 15-0. Nem Manchester City ganha. Quer saber os números dele no Vasco? Fui buscar aqui, ó. A gente tem aqui. Tem 18 vitórias, 14 empates, 22 derrotas. Não, a gente colocou ontem, a gente tem aqui, dá uma olhada, ó. As derrotas dele, essas derrotas que me deixam muito preocupado da carreira dele e do jeito que você é, Fernando Diniz. Então vamos lá. Quantas vezes você disse assim, ó, em coletiva, quando você perde, quando você é confrontado do seu esquema suicídio, que é o esquema seu, irmão. O esquema suicídio é seu, não é meu. O meu programa aqui, eu faço do meu jeito. Eu não faço do jeito que os caras querem que eu faça. Porque se quiser, coloca outro. Então, eu tô há 14 anos aqui.
Então, meu jeito é esse, é louco, é pá, é nóis, vocês falam o que vocês quiserem, quando eu deixo vocês falar, pá, 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 pá. É desse jeito. É meio suicídio. Sabe, é meio louco de fazer, mas é um entretenimento. Eu não fico aqui botando matériazinha, porque não sei o quê, olha lá o esquema, o terço, o bloco. Ah, vai todo mundo aqui, ó, no dedinho, para fazer as pazes. Aqui é outra parada, irmão. Aqui é o seguinte, então se você tem um esquema que é suicida, que você não dá a perspectiva dos volantes, dos laterais, você vai tomar porrada. Então é o seguinte, ou você pensa nisso de uma forma diferente para assumir o Corinthians, ou você continua desse jeito. Vai ficar 50 jogos do Corinthians, 40? Vai lutar para não cair? Ou você quer disputar título? Quer disputar título? Você tem que parar com isso aqui, ó. Sabe como é que você para com isso aqui, ó? Derrotas. Sabe como é que você para? Sendo mais humilde. E fazendo com que os jogadores entendam isso. Como fazer isso? Rogério Quesada, Souza e Veloso, no esquema dele. Porque o esquema do Abel, muitas vezes a gente critica, por quê? Porque é um jogo feio. Mas ganha, né? Mas ganha, né? Rogério. É aquilo que a gente fala, né? Primeiro é arrumar a casinha. Arrumar esse sistema defensivo, né? Para parar de sofrer tantos gols, né? Os números mostram ali na quantidade de vitórias e derrotas. Porque eu gosto do estilo dele, mas desde que funcione, né? Lembrando de um treinador também que passou pelo Corinthians, quando chegou foi criticado, Parreira. Não sei se vocês se recordam. Copa do Brasil. Ele teve duas Copa do Brasil e o São Paulo. Isso. E chegamos à final do Brasileiro também. E muita gente criticou a chegada dele, né? Porque pelo jeito dele, não tinha aquela identidade com o Corinthians. E perdeu o Brasileiro e ganhou o Brasileiro do Bragantino, lá em Bragança. Não foi gol do Mário Tilico. Era o Parreira, o treinador, se eu não estiver errado, em 91. Se eu não estiver errado, hein? 90 foi o Vanderlei. 91 foi nós, Corinthians. São Paulo do Telê. Foi o São Paulo do Tele, que foi 1-0? Foi contra o São Paulo do Telê. Então, eu torço para que dê certo. Como você falou eu tô rezando, irmão. Do programa. Não, já rezei, já botei incenso, já fumei charuto, já ajoelhei, fiz uma promessa. Eu não acredito muito se ficar... não sou igual você, Veloso, que faz sexo todo dia, amor todo dia. Quem falou isso? Você falou pra mim. Eu não. Você falou o que pra mim? Não. Quantas vezes por semana? Tem idade pra isso, Quantas vezes por semana? Não tem. As 3? Não marco, não. Você não marca os gols, Veloso? Não. Mas você marca os gols quando você vai pra fora. Não, os pênaltis que você perde. Artilheiro nato, Você é artilheiro nato, Veloso. Voltando pro Rogério. Torço para que dê certo, né? Porque é uma grande pessoa, conheço também, jogamos juntos na Ele é época do boa Palmeiras, pessoa mesmo, cara. Com o Veloso, jogamos juntos no Palmeiras. Depois peguei ele já no final de carreira também no Santo André. Então, como pessoa, ele é fantástico, um baita de um ser humano e torço para que dê certo aí. Então, presta atenção, Fred Diniz. Presta atenção, porque se eu falava pouco de você, todo dia você vai estar aqui, ó, na língua do craque Neto. Na língua. Se você fizer o trabalho que você tem que fazer com disposição, não dá moleza pra esses caras, treinar 2 horas por dia, chegar ao pau, não dá, mas igual pra todo mundo. Vai dar dura no André? Vai dar dura no Breno Bidon? Vai chegar o pau? Então vai chegar o pau no Garro? Vai chegar o pau no Mendes? Se fizer isso, tamo junto. Eu como comentarista. Agora, se humilhar o moleque e aí pipocar pro grandão, vai tomar pau meu todo dia. Vai tomar cacete meu todo dia. Mas se fizer o legal, a gente vai elogiar e vai ver de que forma que é. Porque agora aqui, a parada é essa. É o seguinte, bota a Tati lá. Bota a Tati. Tá lá, ó. Lá no Dr. Joaquim Grava. Tá ali, ó. O que aconteceu aí, Tati? Acho que hoje de manhã é uma parada aí da torcida que foi, elenco vagabundo, aquelas paradas todas. O que tá acontecendo aí, minha querida Tati? E que, por sinal, o maridão tá bem no GE da Globo, hein? Tá bonitão lá. Cuidado, hein, Tati? Cuidado lá na Globo com as artistas, aquelas coisas todas. Fica esperto, hein? Oi, craque Neto. Boa tarde pra você. Tô de olho. Eu tô ali sempre de olho. Ontem futebol à noite com o pessoal Olha da lá. Globo. Sabe como é que é? Eu tô de olho. Craque Neto, ó, vou mostrar pra você aqui. Fernando Dornelles, nosso cinegrafista, vai dar um passeio por aqui. Essas são as faixas que foram prendidas aqui na porta do CT. Ou joga por amor ou joga por terror. Jogadores omissos. Acabou a paciência. Elenco vagabundo. Enfim, essas faixas estão presas aqui. Foram presas hoje pela manhã, mas
esse é um segundo protesto. Ontem teve um protesto da torcida, de uma das torcidas organizadas aqui, pararam alguns jogadores, como o Vitinho, o Charles, o Caio César, o Ranielli, e aí hoje pela manhã teve mais uma vez essa cobrança ali na janela do carro, quando os jogadores estavam chegando para o treinamento, né? E hoje teve Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e André Ramalho sendo cobrados ali, a galera da defesa sendo cobrada. Aquele discurso de que se perder domingo para o Palmeiras vai acabar a vida social, né? E daqui a pouquinho tem entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz, ele vai falar... Opa, fala comigo. Desculpa de interromper, vamos lá. Qual a ideia, que horas que é a entrevista coletiva do Fernando Diniz? O que você viu aí em relação aos jogadores chegando? Todos eles chegaram, quando que é a viagem para jogar contra a equipe da Argentina, como é que chama esse time? Platense, lá na quinta-feira. Qual é a ideia de treinamento? Hoje o primeiro treino do Fernando Diniz fechado para a imprensa também? Isso, treino fechado para a imprensa já aconteceu pela manhã. 2h30 da tarde é o horário da entrevista. Daqui a pouquinho a gente já vai ter que ir lá para dentro para poder conversar com o Fernando Diniz. Ele vai estrear contra o Platense na Argentina na quinta-feira. O Corinthians ainda não enviou a programação, mas tudo indica que a viagem deve acontecer amanhã, né? Jogo na quinta. E no final de semana tem derby, então é uma estreia aí com tudo, né? Já numa Libertadores, o Fernando Diniz, que a gente lembra que conquistou a Libertadores pelo Fluminense em 2023, acompanhei muito bem essa campanha, e no domingo tem a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. Tati, você que acompanhou a trajetória do Fluminense lá e torcendo muito contra o Fluminense, né, diga-se de passagem, o que você viu de interessante na parte tática? O que você viu da torcida? Qual que é o sentimento do torcedor do Fluminense que ganhou uma Libertadores? E o que você enxergou taticamente? Qual que foi o grande ponto positivo para ganhar aquela Libertadores do Fernando Diniz? Você, Tati. Olha, craque, aquela Libertadores, o torcedor do Fluminense gosta muito do técnico Fernando Diniz, tem um carinho especial por ele, né? Foi o primeiro título internacional aí do clube do Fluminense, né? Sob o comando do Diniz, que tinha Marcelo, tinha Ganso, então tinha o Felipe Melo, tinha um time ali muito interessante. Ele tem realmente essa pegada de posse de bola, então vai ser interessante ver como que vai ser isso com o Hugo Souza aqui no Corinthians, né? Porque ele é um cara que realmente gosta desse estilo de jogo. No Fluminense funcionou muito bem, principalmente na Libertadores. No Brasileirão não dá para dizer a mesma coisa, mas ele focou no mata-mata, então acho que é importante dizer isso, que provavelmente ele vai focar em alguma competição. Assim foi no Flu. Logo depois da Libertadores o trabalho começou a cair de rendimento, chegou num teto, né? E aí até o próprio torcedor estava perdendo a paciência com o técnico Fernando Diniz. No Vasco ele não conseguiu repetir esse trabalho, foi técnico também, né, na seleção brasileira, mas é isso, é um estilo realmente de posse de bola e jogando sempre ali, bola no pé. Vamos ver se o Hugo Souza vai começar a sair jogando. Eu tô curiosa para ver como vai ser esse trabalho e o que ele vai falar aqui nessa primeira entrevista coletiva. Ele que é corintiano, né? Pelo que a gente sabe. Vamos ver se ele vai falar isso na entrevista, Tati, né, craque? Tá aí, fiel. Craque Neto falando que não dura muito no Corinthians se ele não mudar essa realidade. Fernando Diniz, ele tem a capacidade de colocar o time para jogar, para criar oportunidade de gol, marcar muitos gols, time que fica com a bola, que cria muitas jogadas, que sabe jogar o futebol, aquele que o Corinthians vai propor o jogo o tempo todo. Mas o perigo do Diniz é que ele toma muito gol. É aquilo, ou o Corinthians ganha de 3-0 ou toma de 4-0. Ou é aquele 4-3 sofrido, 5-4, 3-2. A Fiel não está acostumada com isso. Não é aquilo que a Fiel, vamos dizer assim, a maior parte pelo menos gosta, aquele 1-0, 2-1 sofrido, mas o Corinthians controlando o jogo, não passando sufoco, é o que a Fiel está acostumada, gol no final, às vezes o time não jogando bem, mas conseguindo a vitória. Então, Craque Neto já mandou a real. Se ficar nessa de muita derrota, tomar muito gol, não tem quem aguente, principalmente no Corinthians, vai chegar numa situação difícil. E a gente vê aí, ó, Breno Bidon um gol, Garro um gol, Paulista um gol, Bidu um gol, Choca um gol, Memphis um gol, Yuri Alberto um gol e André um gol. O Timão marcou 8 gols em 10 rodadas, um gol para cada um, e a gente vê que não é o ataque muitas vezes funcionando, precisando de muita ajuda da defesa e até meio-campistas, volantes. Fernando Diniz tem essa capacidade, mas é aquilo, vai precisar propor um jogo também defensivo, senão para mim também não dura muito no Corinthians. A aposta é válida? Para mim é. É o nome que eu gostaria? Não.
Mas agora que tá aí, vamos torcer, vamos apoiar. Quinta-feira já tem estreia na Libertadores, fiel. Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, deixa aí nos comentários o que você achou da análise do Neto, do protesto lá no CT e a expectativa para a estreia na Libertadores. Até o próximo vídeo, valeu!